Oi gente, meu nome é Kathleen e hoje eu vou falar sobre Bird Box Barcelona, novo filme que estreou na Netflix. Pra quem não sabe, Bird Box Barcelona não é a continuação do Bird Box de 2018, lá com a Sandra Bullock, que fez muito sucesso na Netflix. Esse filme funciona mais como um filme derivado do mesmo universo, mas é uma outra história que começa aí totalmente separada daquela história da Sandra Bullock. Então, se você não assistiu o filme da Sandra Bullock, pode assistir esse porque você vai conseguir entender. E nesse vídeo eu quero comentar com vocês sobre o final do filme, né, que foi um final que deixou bastante coisa em aberto. Vamos conversar um pouco, né, vamos só passar um pouco a história do filme, o que rolou, pra gente chegar nesse final e conversar, né, sobre o que isso significa, por que o final foi assim, se foi bom, enfim, né. E por isso eu já aviso que esse vídeo vai ter spoilers, não nesse comecinho eu vou mais fazer, né, um review ali do tudo que aconteceu ao longo do filme, mas esse vídeo vai conter spoilers sobre o final, então assista por sua conta e risco. E antes da gente começar, eu quero pedir para você deixar o like se você gostar desse conteúdo e também para você se inscrever se você quiser ficar sabendo de mais coisas sobre filmes e séries, né? Ficar por dentro aí de outros conteúdos que eu trago aqui no canal toda semana para vocês. Bom, então vamos falar sobre Bird Box Barcelona. Gente, pra quem não sabe, Bird Box, né, Caixa de Pássaros, inicialmente era um livro que foi publicado em 2014, foi adaptado aí pela Netflix para o filme de 2018, e agora nós temos esse novo filme de 2023, Bird Box Barcelona, que não é baseado nos livros, porque os livros não trazem essa história. Então, assim, esse filme ele se distancia do material original, e também já quero deixar claro, tá, que eu não li os livros, e o que eu vou falar nesse vídeo não vai ser algo do tipo comparar filme e livro, mas eu já sei, né, que muita gente que lê os livros fala que essa adaptação não ficou legal, porque ficou muito diferente, com muitas coisas aí divergentes do material escrito. Mas isso não vem ao caso pra gente aqui, vamos comentar exclusivamente desse filme, e eu posso fazer alguns paralelos com o filme de 2018, tá? Mas não com os livros nesse caso. Bom, aqui a gente vai voltar, né, pro momento do surto, o momento em que essas criaturas misteriosas chegaram ao mundo ali e começou aquele surto total das pessoas começarem a se suicidar em massa. E a gente vai acompanhar o Sebastian, né, que é o nosso protagonista. Ele teve a sua esposa e a sua filha mortas, né, assassinadas por esse surto, por esse caso todo aí. E uma coisa extra que esse filme vai trazer em relação ao filme de 2018 é a existência de um grupo de pessoas, né, de algumas pessoas escolhidas aí quase que aleatoriamente, que tem essa capacidade de poder olhar as criaturas, né, poder abrir os olhos e não se suicidarem na hora. Na verdade, elas também são afetadas porque elas acabam meio que sendo manipuladas, elas começam a trabalhar para a criatura, fazendo com que outras pessoas abram os olhos. Então elas acabam forçando outras pessoas a enxergarem. E esse filme faz isso traçando um paralelo com religião. Então eles começam a adorar a criatura, né, começam a lidar com isso como algo realmente muito poderoso, muito místico, muito religioso, e saem no mundo aí com essa missão de trazer mais almas para a criatura, fazendo as pessoas abrirem os olhos e assim morrerem. O Sebastian, nosso protagonista, faz parte desse grupo, né? Ele vai ter toda essa jornada, mas um diferencial dele em relação aos outros personagens que também fazem parte desse grupo no filme, é que ele passa por um processo de redenção, né? Ele vai percebendo que aquilo não é certo e ele começa a lutar contra, né, contra essa vontade, até que ele vai chegar, né, ao final, né, o ápice do filme, e aqui começam fortemente os spoilers, que é principalmente o momento em que ele precisa tomar a decisão, né, de não tirar a venda da Sofia, ou seja, de não matar aquela menina, de não fazer isso com ela, que é uma decisão muito difícil para ele, e também de enfrentar o padre, né, que o padre, ele é uma representação ali de um dos grandes líderes desse lado, né, o padre era um cara que estava totalmente possuído pelas criaturas e estava liderando outras pessoas para irem atrás, né, de levar mais pessoas, mais almas para ela. Nós temos então esse processo de redenção do Sebastian, em que ele dá a sua própria vida para salvar a Claire e a Sofia. Isso não funciona muito bem, porque o Sebastian, apesar de passar por esse processo de redenção, ao final do filme a gente ainda não gosta muito dele, porque ele foi muito babaca, ele fez muitas coisas terríveis. Então, ok, essa redenção dele é mais ou menos aí, mas ela acontece, e no final, né, que seria um final perfeito, um final ótimo, a gente vê que a Claire e a Sofia encontram
encontraram o abrigo, encontraram o refúgio onde os sobreviventes estão ali reunidos e podem viver em segurança, cultivam seu próprio alimento, enfim, né? Eles podem sobreviver ali sem ter que lidar com esses perigos das criaturas no dia a dia. Até aí a gente teria um final bem agradável, a Sofia reencontrando a sua mãe, que é uma coisa assim que foi falado sobre isso o filme inteiro, então seria muito bom. Mas acontece que bem no finalzinho eles abrem alguns leques novos, nos últimos minutos da produção, eles trazem muita informação nova e é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Entre essas informações novas que eles trazem, né, nesse final, e não tem nem tempo de desenvolvimento, primeiro a gente tem o fato deles terem aprisionado, né, capturado uma criatura. Então eles têm um cofre, né, um lugar super protegido, em que eles falam que lá dentro tem uma criatura. Primeiro que é super difícil, né, separar, né, uma criatura, porque essas criaturas, pelo menos do jeito que o filme mostra, elas não têm um corpo, né, elas estão ali no ar, é uma coisa meio invisível, assim, mas eles conseguiram aprisionar uma criatura. O que é bem estranho porque não tem explicação de como, de porquê, de como foi o processo, não rola nada disso, é simplesmente tipo, temos uma criatura aqui, o que é já um pouco estranho. Além disso, a gente tem muitas informações novas. Por exemplo, a gente descobre nos minutos finais que essas pessoas, assim como o Sebastian, que conseguem, né, olhar a criatura e continuarem vivas, trabalhando para as criaturas, são pessoas que têm uma alteração genética no seu DNA causada pelo trauma, né, pelo estresse excessivo do encontro com a criatura, ou então de ver outras mortes, enfim, essa é a explicação super rápida que eles dão, né? Nem sei se chega a ser uma explicação, porque é algo pincelado ali no final, mas entende-se que essas pessoas são especiais porque elas têm essa alteração no DNA, e é por isso que eles fazem os testes com a Claire para ver se ela era um deles ou não. E por falar no DNA, né, eles estão fazendo tudo isso porque eles querem descobrir uma cura. Então eles estão tentando sintetizar uma cura a partir desse DNA. E por isso, né, por causa dessa questão da cura, eles têm aprisionado também, além da criatura, uma dessas pessoas, né, que eles chamam de videntes, que são essas pessoas que ficam, né, servindo ali a criatura, que estão totalmente possuídas ali. Eles têm um cara ali totalmente acorrentado, que eles estão tirando, estão drenando todo o sangue do cara para fazer testes, experimentos, né, dessa cura e testando em animais e futuramente em pessoas. Ok, isso é muita coisa, né, gente? Isso é muita coisa porque, como eu falei, isso abre muitas perguntas, traz muitas questões. Então, por exemplo, eles conseguiram capturar uma criatura. Como? Quem conseguiu? Como que eles conseguiram se eles não podem olhar? Alguém teve que morrer para isso? Como que esse processo aconteceu? Sabe? Temos também a questão ética, a questão moral, né? Tipo, eles têm aprisionado ali uma pessoa que é desse grupo dos videntes, que tá totalmente ali contra a sua vontade, a sua vida tá sendo drenada, né, pra gerar cura pros outros. Isso já gera algumas questões sobre ser certo, sobre ser errado, teste com os animais, enfim. Então, assim, esse final, ele traz muita coisa em aberto. A sensação que eu tive quando eu cheguei nessa parte é que o filme tava na metade, digamos assim. Apesar de já ter passado 2 horas, parecia que a história ainda estava na metade, porque eles acabaram de abrir um leque totalmente novo e aí, do nada, né, sem mais nem menos, o filme acaba e você sente que ficou faltando tudo, né? Não é nem alguma coisa, ficou faltando tudo. Então, esse é um final, assim, bem complicado, porque poderia ser um gancho para um próximo filme? Poderia, mas eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo que foi um final ruim, porque foi um final que trouxeram tudo que eles poderiam ter trazido ao longo do filme apenas nos minutos finais. Como eu falei pra vocês, né, no começo desse vídeo, a ideia do filme era trazer uma expansão do universo, né? Não uma continuação com a história da Sandra Bullock, não foi isso a ideia, mas sim trazer uma expansão do universo de Bird Box. E eu entendo como expansão nesse caso aqui, que eles queriam falar sobre essa questão de ter um grupo de pessoas que reagem diferente às criaturas, que conseguem ver, mas não conseguem, né, continuar elas mesmas, são ali meio que possuídas e tudo mais. Eles quiseram trazer esse paralelo com a religião, quiseram trazer essa questão do DNA, que é uma coisa totalmente diferente aí, né, que é até um pouco estranho, mas tudo bem, se eles desenvolverem bem, dá pra gente aceitar, dá pra gente comprar a ideia. Quiseram também trazer essas questões éticas, morais, que sempre tem em séries distópicas, né, em séries
dizem que o mundo tá acabando, doenças, infecções, vírus, enfim, sempre tem essa questão, né, de o que vale mais, uma vida ou a cura da humanidade toda. Então, isso que eu entendo por expansão. E isso é muito legal, são ideias bem bacanas, mas parece que o filme não consegue trabalhar essas expansões, sabe? Então, assim, a gente tem uma história que começa bastante arrastada, a gente tem um desenvolvimento ali do protagonista muito lento, algumas coisas se repetem, parece que vai e não chega. E tudo bem, como eu disse pra vocês, no final a gente tem a redenção dele, ele teve o seu ato heróico, aquele momento em que ele dá sua vida, né, pelo bem de outras pessoas, essas outras pessoas chegam no lugar que elas queriam, temos um final feliz, digamos assim, mas do nada eles abrem todos esses leques, eles jogam as expansões ali no final do filme, o que nos mostra que o filme na verdade não expandiu nada, sabe? Ele só jogou várias perguntas no final para que a gente possa ver isso em um próximo filme, né? Para que isso possa despertar alguma coisa, para que tenha mais um filme. De fato, esse final, ele deixa a gente com expectativa, né? Porque chega nesse final, você fica, nossa, e aí, será que foi isso? Será que foi aquilo? Então, sim, a gente fica com expectativa, mas é uma expectativa gerada só no final. Eu não sinto isso ao longo do filme, sabe? O filme não traz essas questões, não desenvolve essas questões. Eu acho que isso pode ter acontecido por duas possibilidades. Pode ser que eles não saibam muito como desenvolver essas expansões que eles querem trazer, até porque, como eu falei, né, esse filme não tá mais se baseando nos livros, tá? Não tem essa história no livro. Então, eles estão inventando ali, né? Eles estão criando algo novo. E talvez seja difícil para eles saber o que fazerem, né, para os produtores, criadores, o que fazerem com isso, como expandir, como trazer isso, e aí eles pensaram, vamos deixar pro final, me enrolar e no próximo filme a gente vê, ou pode ser simplesmente uma preguiça, sabe, uma preguiça de falar que vai expandir o universo, não expandir nada, e só no final jogar umas perguntas ali para levantar o hype e vier um próximo filme. E mesmo que eles confirmem um próximo filme, eu acho que é bem esquisito, porque se eles forem fazer uma continuação direta, eu não consigo imaginar muito um futuro com essa história, com esses personagens. Eu acho que não parece muito interessante pra mim, sinceramente. O Sebastian, na teoria, está morto. Pode ser que ele não tenha morrido, porque ele caiu ali, mas pode estar vivo. Mas ainda assim, eu não sei se é o que eu gostaria, não sei se eu quero ver um futuro com esse personagem. Nós temos a Claire. Gente, a Claire é a personagem mais interessante aí que surge nesse final. Não acho tão interessante assim, mas entre o que a gente tem seria a nossa melhor opção, mas não acho que uma história seguindo ela a partir de agora seria legal. E se eles forem fazer, né, um Bird Box em outro lugar, né, sei lá, Bird Box Brasil, Bird Box qualquer outro lugar, eu acho que eles vão fazer esse recomeço de novo, né, assim como foi com o filme de 2018, com o filme de 2023, essa coisa de mostrar de novo o pessoal lidando com surto, o pessoal fugindo, o pessoal tentando confiar em alguém, achar um lugar seguro, aquela mesma história, e não parece que eles vão conseguir fazer essa expansão toda. Então, sobre esse final, ele deixa muita expectativa, mas não que o filme seja bom, não que seja um final bom. Na verdade, pra mim, parece um final preguiçoso, em que tudo foi jogado ali no final. Como eu falei, o filme poderia ser muito melhor do que ele é. O filme poderia ter desenvolvido essas questões que são bem interessantes desde o seu começo, pra gente ir trabalhando, ir entendendo, né, essas questões, e no final a gente poderia ter um gancho, como por exemplo essa questão de terem capturado uma criatura. Poderiam deixar isso pro final, mas de uma forma mais desenvolvida, e não é o que acontece aqui. Então a minha maior reclamação desse filme é essa questão do final, né, não só do final, mas da conexão do filme inteiro com o final. Parecem filmes totalmente diferentes e o resultado final, pra mim, não ficou muito bom. Mas eu queria saber muito a opinião de vocês. Vocês acham que o filme foi bom, que o filme não foi bom? Sobre esse final, qual é a opinião de vocês? O que vocês acharam? Esperavam por isso? Não esperavam? Gostaram? Se vocês gostaram, pode comentar aqui também, que eu adoro saber a opinião de vocês e a gente ir debater nas possibilidades aí nos comentários. Por enquanto, não temos confirmação de mais um filme, tá, gente? Só pra vocês saberem, a qualquer momento a Netflix pode, né, anunciar que vai ter ou que não vai ter. Não temos ainda, mas é como eu falei pra vocês, né? Mesmo se tiver, eu já tô com o pé atrás, porque eu achei que esse segundo filme não foi muito legal e não consigo imaginar um futuro favorável aí nesse mesmo cenário. Mas é isso, gente. Esse foi o meu vídeo falando sobre o que eu achei do final desse filme, né? O que eu achei do filme como um todo, mas especificamente sobre o final, que eu achei mais interessante trazer aqui pra vocês. E eu espero você aí nos comentários com as suas opiniões também, tá bom? Pra gente continuar esse bate-papo. E eu convido você a deixar o like
like nesse vídeo se você tiver gostado do conteúdo e também se inscrever no canal se você quiser saber mais sobre filmes e séries. Nós também temos um grupo no WhatsApp para debater filmes e séries, o link vai estar aqui na descrição se você quiser entrar e vir conversar com a gente, né, suas opiniões sobre filmes e séries diversos. Mas por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada se você assistiu até o final e eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!